Olá, muito bom dia! A nossa liturgia diária de hoje nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 24. E hoje eu trouxe uma nova paisagem aqui para os que gostaram poder assim contemplar a Deus e a cada paisagem linda que o Senhor, com toda a sua delicadeza, criatividade, criou para nós. Bom, então o evangelho de hoje nós vamos ler um pouquinho sobre aquela questão da genealogia de Jesus. Nós vemos às vezes na Bíblia, né, aquele monte de nome escrito um atrás do outro que, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente quer pular esses nomes, porque até então às vezes a gente não tem conhecimento por que esses nomes estão ali. Mas saiba que na Bíblia não tem nada que está ali, não tem um profundo sentido para estar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, tá? Só que hoje eu vou colocar o texto aqui na tela para que vocês possam acompanhar também a minha leitura, certo? Então vamos ler o versículo 16, que diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho aí. Então, aqui, quando o autor, né, o evangelista, coloca essa descendência de Jesus, ele tem um motivo, ele tem um porquê. O evangelista Mateus, ele escreve para um público judeu. E os judeus conheciam muito bem tudo o que estava escrito lá no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento existia uma, digamos assim, uma prefiguração, uma profecia de que Jesus, o Messias, né, que eles não sabiam que o nome seria Jesus, como nós vamos ver daqui a pouco, mas o Messias, o Emanuel, ele deveria vir da descendência de Davi, porque essa foi uma promessa de Deus. Deus prometeu a Davi, né, que o filho dele, né, viria e teria um reinado eterno, e também prometeu a Abraão que todos os povos, todas as nações seria abençoado a partir da sua descendência. Como nós já falamos, uma palavra não sai da boca de Deus sem que ela se cumpra. Então, era preciso se cumprir essa palavra. Por isso que o evangelista Mateus aqui, ele demonstra que José é da descendência de Davi. E aí ele faz toda aquela árvore genealógica para chegar até Abraão, demonstrando então que Jesus veio exatamente dessa descendência. E é interessante que Mateus coloca essa descendência vindo de Davi, né, através de José, enquanto que Lucas coloca que essa descendência, também vindo de Davi, passa por Maria. Ou seja, tanto Maria quanto José vinham da descendência de Davi, o que demonstra que tem como questionar que Jesus não é o Messias, o tão aguardado Messias, certo? E ainda ele faz uma ponte muito interessante, né? Ele faz uma ponte de 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Jesus, também 14 gerações, né? O número 14 seria duas vezes o 7, ou seja, uma perfeição. Outra característica que, se vocês forem ler todo o início do capítulo, vocês vão observar, que Mateus ele dá espaço para as mulheres. Aqui na descrição, ele coloca também algumas mulheres. Então, assim, demonstrando que ele, mesmo sendo um judeu, já começa a dar espaço para as mulheres. Bom, agora vamos ver a segunda parte dessa leitura de hoje. Versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito. Essa palavra antes que coabitassem significa que Maria ela estava somente noiva, prometida de José. Eles ainda não moravam juntos, ainda não
haviam tido relações, digamos assim, de um casal. E isso está nos 4 evangelhos. Isso é unânime, tá? E é um dogma, claro, da nossa Igreja Católica, que Maria, ela concebeu através do Espírito Santo. Ela foi uma virgem que concebeu um filho através do poder do Espírito Santo. Então, isso é algo assim interessante para nós estarmos observando. Agora vamos seguir a nossa leitura. Versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e os chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzindo significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa a sua mulher. Bom, olha que lindo. Então, José, quando Maria disse a José que estava grávida e eles estavam morando juntos, né, casados, José desconfiou, né, natural, que Maria havia traído. E ele disse, por ser um homem justo, né, a palavra diz, ele queria achar uma forma de não se casar mais com Maria, mas também não repudiá-la de uma forma que a lei dos judeus poderiam até apedrejá-la até a morte, porque essa era a sentença de uma mulher adúltera. E José não queria isso para Maria. Nessa noite, enquanto ele pensava, um anjo veio em sonho e falou com José. Interessante que José, sempre que ele tem um contato com Deus, é através de sonhos. Então é algo que eu acho assim muito tocante, muito bonito a forma. E aí então, né, o anjo no sonho diz que ele não precisa temer de receber Maria como sua esposa, porque realmente a gravidez dela foi através de uma ação do Espírito Santo. E ainda o revela que nascerá um menino, e esse menino deve receber o nome de Jesus, porque o nome Jesus significa Deus que salva, né? Ou seja, Jesus seria aquele Messias que viria para salvar todo o povo dos seus pecados, né? Salvar da morte eterna. E assim Deus estaria cumprindo a sua promessa que ele fez a Abraão de abençoar todos os povos, todas as nações, e também a Davi, né, que o seu trono não teria fim, se reinaria eternamente, porque Jesus é filho de Davi e Jesus reinará eternamente. Como a gente já disse, né, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta sem cumprir toda a sua palavra. Então, aqui nós vemos que Jesus vem, Deus conosco, como o profeta aqui está citado, né? Sempre na Bíblia está em itálico, é uma citação do Antigo Testamento. Essa citação é do profeta Isaías, que profetizou então que uma virgem, né, daria à luz e esse filho se chamaria Emanuel. Por isso que os judeus tiveram dificuldade em aceitar Jesus como sendo o Messias, porque para eles o nome deveria ser Emanuel. Mas eles não entenderam que naquele momento Deus estava revelando o significado do nome, ou verdadeiramente que Deus estaria conosco, habitaria no meio de nós, e não que era o nome que ele seria batizado, chamado. Mas nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Agora, para completar, vamos rezar o salmo de hoje, que é um salmo tão bonito e que também tem relação com a palavra de hoje. Salmo responsorial 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração. Eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre.
e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei a tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reino. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança absoluta. Essa foi a nossa palavra de hoje. Curta o vídeo, compartilhe essa palavra com seus amigos, parentes, familiares, para que nós possamos compreender, conhecer ao Pai e também poder rezar em comunidade. Seu dia seja maravilhoso. Paz e bem.